Das medicinais na saúde da mulher. Esse é o papo de hoje. Boa noite a todos. Vamos chegando. Estou muito feliz hoje de estar abrindo essa aula. Essa aula é a aula inaugural do mini curso A Sabedoria das Plantas, que é um mini curso que eu estou lançando em comemoração a uma grande conquista assim, para mim. Então vou contar para vocês aí de primeira mão, né? Esse curso de farmácia caseira é um curso que está entrando na sua 5ª turma. E aí pela primeira vez eu consegui gravar ele no formato profissional, com estúdio, câmeras profissionais, microfone, né? Enfim. E estou muito feliz, para mim foi uma grande conquista, assim, né? Aquele corre de quem não é herdeiro, nem tem contatos importantes. E tudo é a base de muita luta, né? Então a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Então, em comemoração a essa pequena vitória, né, a gente abriu esse mini curso gratuito, que a gente vai ter 3 aulas. A aula de hoje, a aula inaugural, Saúde da Mulher. E quarta-feira vai ter aula de sistema digestivo. Então, a fitoterapia no manejo dos principais sinais e sintomas, desconfortos digestivos e complicações, né, no sistema digestivo. E na sexta-feira a gente vai ter uma aula sobre cannabis medicinal, sistema endocannabinoide, uso terapêutico da cannabis, que vai ser bem legal. Então, gratidão a todo mundo que tá aqui. Quem tá aqui, manda coraçãozinho, tchá, pra chamar mais gente. Envia essa live pros amigos, pras amigas. Então, e bora começar, né? Eu, gente, sinceramente, vou contar pra vocês, não planejei nada, assim, pra essa aula. Eu simplesmente, hoje à tarde, peguei uma cestinha, aquela ali atrás, ó, e saí no meu quintal e procurando umas ervas, sentindo e colhendo e colocando na cesta. E falei, vou montar uma aula em cima disso aí. E esse é um bom começo, assim, pra gente falar de uma coisa que eu acho super importante, assim, no trabalho com as ervas, né? Eu sempre falo isso, é um jargão já, né, quem tá comigo há mais tempo. Eu sempre falo que a gente não precisa saber sobre muitas ervas, né? A gente não precisa ter o conhecimento de todas as ervas medicinais do mundo. A gente precisa saber profundamente sobre algumas ervas, principalmente aquelas que estão perto da gente, né? Que nascem, né, sem cultivo, espontaneamente, ou aquelas que nascem com facilidade, que a gente consegue cultivar com facilidade, que são adaptadas, que são nativas, né? E dentro da minha história, assim, com as plantas medicinais, eu sempre optei, preferir as plantas nativas, né? Então, muita gente até fala isso, né? Fala, poxa, eu percebo que você é uma terapeuta Ayurveda diferente, você não usa ervas indianas, né? Não uso mesmo, assim, foi uma escolha que eu fiz, né? De priorizar as ervas nativas, de priorizar as coisas que a gente tem aqui, que a gente consegue de maneira barata, né, acessível, que a gente pagar R$ 200 uma erva em pó, que viaja de avião, que passa petróleo no oceano, enfim, todo esse processo que a gente sabe, né, das coisas globalizadas, né. Então, eu fiz uma escolha de algumas ervas, né? Não são, assim, as ervas especiais do mundo, as únicas ervas que podem resolver problemas femininos, né? Inclusive, existem ervas talvez até mais famosas nesse contexto, né? Porque quando a gente procura, por exemplo, assim, eu moro na Mata Atlântica de altitude aqui em São Roque, no Alto da Serra. Então, assim, por exemplo, a gente vai tratar a cólica. Se a gente entra no Google e coloca lá, plantas para tratar cólica, vão aparecer algumas plantas que são as mais usadas, as mais famosas para isso, mas existem uma infinidade de outras ervas que a gente pode usar, né? Então, a gente conhecer um pouco mais da região que a gente está é muito importante, né? Então, bom, vamos começar. Eu vou ir passando mesmo pelas ervas, tá? De uma maneira mais solta. A primeira que tá aqui na fila é essa aqui, que é a folha de framboesa, né? Ela tem essa característica bem bonitinha. A folha de framboesa, ela não tá com fruto agora, não sei se dá pra ver, mas tá tudo verdinho, né? Mas ela, enfim, dá as framboesinhas. Essa é uma planta mundialmente usada, assim, para regular os ciclos menstruais. Então, ela vai ter uma ação hormonal, fito-hormonal, né? No manejo dos hormônios reprodutivos. E ela é uma planta bem facinha de
de dar, ela pega por estaca, não sei se dá pra ver aqui, ela é bem espinhuda. E ela tem um caule bem característico, que é branco, assim, esbranquiçado, ó. Tá vendo? E a gente planta ela por estaca. Então a gente coloca esse caule, tira todas as folhas, né? E coloca o caule na terra ou no vasinho para enraizar, e aí ele vai começar a rebrotar e a gente põe na terra. Então é uma planta super fácil de cultivar, fácil de achar, se adapta super bem e nasce muitas vezes espontânea, né? E essa folha de framboesa, então, é uma planta que é muito usada no parto também, para ajudar nas contrações, para facilitar o trabalho de parto, né, acelerar o trabalho de parto. É usado para os mais diversos questões relacionadas à irregularidade menstrual, então ciclos muito longos, ciclos muito curtos, ciclos que tem muito sangramento também, né? Então, é uma planta que vai agir nessa parte hormonal e é muito legal, muito maravilhosa. É a folha de framboesa. Na mesma linha aí da folha de framboesa, a gente tem a folha de amora, né? Essa aqui é a folha de amora, Morus nigra, né? Que também é uma planta fito-hormonal e a gente também encontra com muita facilidade por aí, nas calçadas, na rua. Difícil uma cidade que não tem uma amoreira pra gente pegar umas folhinhas, né? Então, a amora é uma planta também que vai ter uma ação fito-hormonal de modulação dos hormônios reprodutivos, trazendo saúde nessa parte, né, de equilíbrio dos hormônios. Ela é muito conhecida na menopausa, então, por ter uma ação mais fitoestrogênica, né, ela é excelente como suplementação fitoterápica na menopausa, principalmente para os sintomas dos fogachos, né, que são aqueles calorões. Então, a folha de amora é super, super eficiente, principalmente na forma de extrato alcoólico, de tintura, né, mas o chá também. Então, ela é bem famosa por esse uso na menopausa, mas ela também pode ser usada durante o ciclo reprodutivo da mulher, né? Para cólicas menstruais, para ciclos irregulares, né? Para o equilíbrio dos ciclos menstruais. É uma planta também que tem essa ação de modulação dos hormônios reprodutivos. E as plantas que têm essa ação fito-hormonal, é muito importante a gente deixar isso claro. Não existem hormônios, plantas hormonais, digamos assim. Né? As plantas, elas não têm hormônios ali, fito-hormônios. Na verdade, elas têm moléculas ali bioativas que vão se ligar aos receptores hormonais. Então, a gente tem diversos receptores dos hormônios no nosso corpo e tem aquele lance de chave e fechadura, né? Então, o hormônio, ele entra, o receptor, ele lê, né? Então, esses compostos bioativos, eles simulam, digamos assim, esse processo, e isso vai agir nos receptores hormonais. E por isso as plantas, elas são muito, que tem essa ação fito-hormonal, elas são muito adaptógenas, né? Elas vão se adaptar tanto ao excesso de progesterona quanto ao excesso de estrógeno, elas vão ter uma ação bem adaptógena. Por isso a gente vê muito comumente as plantas são indicadas para coisas às vezes opostas à mesma planta, né? Então é o caso da folha de framboesa, é o caso da artemisia, que a gente vai falar mais. Então ela serve tanto para regular ciclos muito curtos, quanto ciclos muito longos, tanto para menstruações abundantes, quanto para menstruações que vêm mais ressecadas, né? Então são plantas que vão se adaptar justamente por elas agirem nesses receptores hormonais, né? Então a gente falou essas duas plantas que têm ações mais... Eu vou primeiro falar dessas mais fito-hormonais, e aí elas vão agir nesse processo do equilíbrio dos ciclos menstruais, né? Então a gente falou da folha de amora, folha de framboesa, tá? A gente tem também com essa ação mais fito-hormonal o gerânio, né? A malva cheirosa, o gerânio. É uma planta também que vai ter ação de modulação dos hormônios reprodutivos, né? Estrógeno, progesterona, LH, TSH. Também muito maravilhosa para desequilíbrios no ciclo menstrual, então regular ciclos que estão irregulares, ajustar. Muitas vezes, né, gente, é importante mencionar isso, que os sintomas que vêm acompanhando um ciclo menstrual desequilibrado, então se a mulher tem muita TPM, muita enxaqueca, muita dor nos seios, muitos sintomas envolvendo isso está indicando um desequilíbrio hormonal.
Então, muitas vezes, essas plantas que vão dar um suporte hormonal, elas vão resolver uma enorme gama de sintomas que acompanham o ciclo menstrual. Às vezes, se a gente tem um olhar mais pontual, eu fico inchada, tomo uma cavalinha, eu tenho dor de cabeça, eu tomo uma planta para dor de cabeça, a gente fica muito segmentado, a gente não consegue entender a causa do problema, né? Então, se a gente tem um desequilíbrio hormonal, a gente vai ter uma gama de sinais e sintomas que podem acompanhar aquele ciclo de maneira desconfortável, né? Então, a gente acaba agindo na base desses problemas com essas plantas, né? Então, assim como a folha de framboesa, a folha de amora, o gerânio, também é excelente para cólicas menstruais, principalmente na sua função, na sua versão de óleo medicado. Então, a gente pode medicar um óleo com gerânio. E aí, no curso de farmácia caseira, né, gente, é um curso que a gente vai aprofundar muito nessas metodologias de extração e de beneficiamento das plantas medicinais. Então, como que a gente faz uma infusão, um óleo medicado, uma tintura, um extrato, né, as diferentes formas da gente extrair os benefícios, os princípios ativos das plantas medicinais, tá? Então, mais nessa linha também, que vai agir na parte hormonal, a gente tem também a sálvia. Então, a sálvia officinalis. A sálvia é uma planta que tem também muito boa para menopausa. Ela é mais fitoestrogênica, assim como a amora, né? Vai se ligar aos receptores de estrógeno. Então, é muito interessante para essa modulação, nessa, digamos assim, modulação hormonal mesmo, né? Durante a menopausa, em que a mulher vai ter uma queda muito grande, né, do estrógeno e da progesterona. Então, a sálvia é excelente para isso. E também é uma planta ótima para cólicas menstruais, também é uma planta boa para irregularidades no ciclo. São plantas que vão ter princípios ativos muito semelhantes, né? Justamente por agirem nesse processo de modulação hormonal. Porém, a sálvia, ela tem uma particularidade, né? Que é uma planta que tem uma fitoenergética muito ligada à mulher madura, né? A anciã, a sábia. Então, é uma planta que ajuda muito a fazer essa transição da menopausa. Eu adoro usar a sálvia para mulheres que estão no climatério, para fazer esse ajuste hormonal e também para dar esse suporte energético, né? Esse suporte emocional. Ainda nessa linha, né, de plantas que vão agir nessa parte hormonal, a gente tem uma que talvez seja uma das mais famosas, que é a Artemisia vulgaris. Então, é muito importante falar isso. A gente tem muitos tipos de Artemisia, né? Mais de 1000 tipos de Artemisia. E existe sempre uma confusão, né? Eu até publiquei lá sobre a centelha asiática, que a gente digita no Google centelha asiática, aparece a foto da... E é muito comum a gente digitar Artemisia vulgaris e aparecer a foto da losna, que é a Artemisia absinthus. Entendi. Quando meu celular recebe uma notificação, corta e fala, pois é, gente, foi mal. Não sei como que eu posso resolver isso. Então, a Artemisia vulgaris, ela tá meio murchadinha agora, colhi. Ela tem umas plantas que murcham rapidinho. Ela tem uma característica bem particular, que é que na frente da folha, não sei se vai dar pra... Deixa eu pegar aqui. Ela é verde escura. E atrás, ela é prata. Ela é um cinza, assim, bem... Ó, tá vendo? Essa é a parte de trás. Ó, tá vendo? Ela tem essa característica bem... De frente ela é bem verde, atrás ela é mais prateadinha. Já a losna, ela vai ter uma folha bem mais fininha. E ela vai ter essa característica de ser toda meio prateada. Toda, você vê, não tem um lado bem verde e o outro lado mais cinza, né? Então, a Artemisia, gente, é talvez a planta mais antiga documentada para questões de saúde menstrual. Uma planta excelente, assim, para cólicas menstruais. Também muito, muito maravilhosa para limpeza e tonificação uterina. Então, pós-parto, pós-aborto, sempre foi uma planta usada, né? A gente, hoje em dia, faz muito, né, no procedimento padrão, a raspagem uterina, apesar de ser contraindicado na grande maioria dos casos pós-aborto, mas como uma forma de evitar que fiquem restos ali, enfim, e causem infecção. E ao longo de toda a nossa história, as mulheres sempre usaram muito a Artemisia para isso, né, para que haja essa ação mais emenagoga, né, de contração uterina e que o útero passe por esse processo de limpeza, de tonificação. Então, é uma planta também muito usada no pós-parto, né, para ajudar o útero ali nesse processo pós-parto.
como eu falei, no pós-aborto, para questões menstruais diversas. Então, endometriose, ele é muito bom, para miomas, para ciclos menstruais irregulares, né? Como eu falei, ela é muito adaptógena, a Artemisia, né? Então, ela funciona bem para quem tem muito fluxo, ela funciona bem também para quem tem aquele fluxo de borrinha de café muito escasso, funciona bem para ciclos curtos demais, longos demais. É uma planta que vai agir nessa parte hormonal, na limpeza, na tonificação do útero. E também é uma planta que tem uma fitoenergética muito legal, assim, eu sou muito fã. A tintura ou chá, olha gente, tanto faz, pode usar tanto a tintura como o chá. A grande questão é que a tintura, ela normalmente vai ter uma ação mais pungente, ou seja, mais penetrante, mais rápida, quando a gente precisa de um resultado mais rápido, né? E o chá, ele... Nossa, calma aí, que deu um problema. Ai, voltou. E o chá, ele vai ter uma ação um pouco mais suave, mais a longo prazo, em que a gente pode usar, por exemplo, por mais tempo. A tintura a gente já precisa usar por pouco tempo, né? O chá a gente pode fazer um tratamento mais longo. Ixi, tá dando um problema aqui na luz, gente. Calma aí, deixa eu ver o que tá rolando. Bom, vamos ver. Aí perguntaram sobre vaporização. Também pode usar a Artemisia, né? Nesse uso mais pós-aborto, pós-parto, é muito usado a vaporização de útero com a Artemisia também, mas o uso interno também, tá? O que eu tava falando? Sobre chá ou tintura. Então, vai ter essa diferenciação, né? Depende do meu uso, mas dá pra usar das duas formas, tá? Então, a Artemisia é uma planta, assim, coringa, sabe? Realmente, você não sabe muito, assim, vai na Artemisia que é sucesso, né? E ela é uma planta, como eu falei, que tem uma fitoenergética muito legal, muito bonita, assim, que eu acho que ajuda muitas mulheres nos seus processos, né? Então, a Artemisia vem de Artemis, né? A deusa Artemis, que era uma deusa grega, né? Que era uma mulher muito insubmissa, né? Uma mulher muito ingovernável, né? Então, ela era filha de Zeus e ela pediu a Zeus, seu pai, né? Para que desse a ela 3 presentes. Um arco flecha, né? Porque ela era uma caçadora livre na floresta. Mulheres, ninfas, né, guerreiras para ficar junto com ela, né, então ela fica junto com mulheres, e a liberdade de não pertencer a um homem. Então esses foram os 3 pedidos que Artemis faz ao seu pai, Zeus, e ele concede, né. Então a Artemis, essa deusa, ela tem um arquétipo, uma força simbólica dessa autonomia, dessa liberdade, dessa mulher um pouco selvagem, um pouco ingovernada, né, que não pode ser governada. E isso muitas vezes é um processo emocional fundamental em diversos adoecimentos, né, femininos, em que a gente se submete muitas vezes a situações que não são saudáveis pra gente, né? Então a gente precisa recuperar essa força vital, né? E a Artemisia, ela tem muito esse arquétipo da própria deusa Artemis, né? Então, nossa, gente, esse rolê da luz aqui não tá dando muito certo. Acho que eu vou tirar. Fica muito ruim assim, sem nada volta. Me fala aí se fica muito ruim sem a luz, depois eu desligo. Então falamos dessa parte. Eu vou desligar. Pronto. Não tá tão ruim assim, né? Dá pra me ver. Então falamos da folha de framboesa, da folha de amora, né? O gerânio, a malva cheirosa, sálvia, officinalis, artemisia. Então, nesse grande grupo aqui que a gente falou, são ervas que vão agir na modulação hormonal. Logo, são ervas que a gente pode usar em diversas doenças em que a gente tem uma base, né, de desequilíbrio hormonal. Então, muitas das doenças como miomas, endometriose, síndromes ovários policísticos, tem como base, como causa, né, o desequilíbrio hormonal, né? Então, a endometriose, os miomas, por exemplo, são doenças que a gente chama de estrógeno dependentes. Então, elas dependem da alta de estrógeno para estarem no corpo, né? Então, a gente pode ver que são doenças que normalmente entram em remissão na menopausa, na gestação. Então, é muito importante que são momentos, né, a menopausa e a gestação, que o estrógeno ele baixa naturalmente,
né? Então, é muito importante que a gente consiga fazer um detox, digamos assim, natural do estrógeno em excesso daquele corpo, né? Então, são plantas que vão agir na modulação de vários tipos de doenças, de desequilíbrios menstruais, que vão ter como causa, como base, o desequilíbrio dos hormônios, né? Então, todas essas plantas podem ser usadas para essa gama de questões. Olha, você perguntou sobre outra planta gerânio, né? Isso é muito importante, gente. Normalmente o que a gente conhece como gerânio é uma flor, uma folha mais redonda, né? Que tem uma florzinha rosa, que é mais ornamental. E essa não é a medicinal. A que a gente... assim, o nome mais conhecido dessa erva que eu tô chamando de gerânio é malva cheirosa. Porém, sabe o óleo essencial de gerânio? Né? Agora eu não tô... Eu vou depois no final, gente, colocar nos comentários os nomes científicos de todas as ervas que estão sendo faladas aqui. Vou fazer esse corre pra vocês, tá? Porque essa especificamente, algumas eu sei o nome científico de qual, mas não lembro. Mas é Pelagorium alguma coisa, graviolensis. Acho que é isso, Pelagorium graviolensis, mas não tenho certeza. Que é essa espécie aqui que a gente conhece normalmente como malva cheirosa, que é o óleo essencial de gerânio, normalmente você vai ver lá pelo nome científico, é o que a gente extrai o óleo essencial. É essa planta que vai ter essa ação mais fito-hormonal, tá? O gerânio, que é essa flor mais redondona, que dá uma florzinha rosa, que é mais ornamental, não é o que a gente usa. Outra pessoa perguntou sobre a Artemisia absinto, se tem o mesmo uso dessa Artemisia. Não, tá? A Artemisia que é usado para problemas do ciclo menstrual feminino é a Artemisia vulgaris, apenas essa. A Artemisia absinto é uma planta muito usada para questões do fígado, ele é um vermífugo natural muito bom, né, para vermes, entre outras questões. Acho que é isso, tá? Então, vamos para plantas que são legais para cólicas menstruais, então, que a gente pode usar no manejo das cólicas menstruais. Então, como eu falei, gente, existe uma gama imensa de plantas que a gente pode usar para cólicas menstruais, né? Mas passeando ali no meu quintal, eu peguei algumas e a gente vai falar sobre elas, tá? Então, a primeira delas, que talvez seja a minha preferida para tratar cólicas menstruais, é a camomila. Olha que fofura, gente. Camomila fresquinha assim é uma riqueza demais na vida da gente. A camomila, né, é uma planta incrível para cólicas menstruais e também para outras questões femininas que a gente vai falar. Porque é uma planta que, além de ser uma planta que tem uma ação emenagoga, que tem uma ação antiespasmódica, ela tem uma ação bem especial, importante nas cólicas, que é de redução da produção de prostaglandinas. Então, uma das explicações ocidentais, assim, da medicina ocidental para as cólicas, eu falo da medicina ocidental porque o Ayurveda, da medicina chinesa vão ter outras explicações, né? Mas uma das explicações da medicina moderna sobre as cólicas é a produção excessiva de prostaglandinas. Então, prostaglandinas são hormônios que vão fazer a contração uterina acontecer, certo? Então, para expulsar o sangue, o útero ele precisa se contrair. E isso vai gerar uma leve, né, um pezinho leve, incômodo, uma coliquinha leve que passa com uma bolsinha de água quente. Isso é uma coisa normal, né, gente? Porém, quando a gente tem uma produção excessiva de prostaglandina, esse útero ele vai contrair excessivamente. Isso vai causar muita dor, né? Então, é uma planta que vai agir na redução dessa produção de prostaglandina. E é muito interessante, eu gosto muito de usar a camomila com o gengibre. Então, combinar com plantas ou outras que a gente vai falar aqui, mas que tenham também ações anti-inflamatórias. Porque a cólica também tem um perfil muito inflamatório. Inclusive, né, gente, a prostaglandina, ela é um marcador de inflamação. Um corpo muito inflamado é um corpo que tem alta produção de prostaglandina. Então, é muito importante que a gente também maneje a questão de inflamação como um todo no contexto das cólicas. Eu sempre falo que a gente tomar um chá para cólica, na hora que a cólica aparece, não trata a cólica. Pode melhorar o sintoma, claro, vai aliviar a dor. Mas no mês seguinte você tá com cólica de novo, então não tá tratando o problema, né? Pra gente tratar de fato a cólica, a gente precisa investigar, né, essas questões inflamatórias, se existe uma inflamação crônica, como que tá a questão de inflamação, é muito importante, tá? No perfil das cólicas. E também, claro, modulação hormonal, né? Então a predominância estrogênica é uma coisa que vai gerar um pouco mais de cólica. Enfim, a gente precisa analisar esses perfis. Além disso, a camomila é uma planta excelente para banho de assento, para infecções vaginais, candidíase, vaginose. A gente vai falar depois dessa outro grupo de plantas para infecções vaginais, tá? Mas a camomila é excelente, gente, excelente para um banho de assento, tanto para
E qualquer irritação, coceirinha, ou depois de uma noite de muito amor caliente, que a gente ficou com a pepequinha meio ardida, faz um banho de assento também maravilhoso. Mas para tratamento de infecções, ela é muito, muito, muito legal. É uma planta, gente, que tem uma carinha de, plantinha pra dorzinha de barriga de neném e tal. Mas é uma planta extremamente poderosa, né? O nome científico é Matricaria camomila, né? Que vem da palavra útero. Então é uma planta que tem uma ação, também uma ação fitoenergética, simbólica, da grande mãe, né? De uma planta muito materna, que é um colo, que é um abraço, que tem uma força de útero, de geração muito, muito grande. Então é uma planta muito poderosa, né? Também é uma planta calmante, então também é uma planta que a gente pode usar para TPM, né? Para manejo de TPM, que a gente pode começar a tomar alguns dias antes da menstruação. Esse, aliás, é o melhor jeito de tomar plantas paracólicas. Eu sempre falo isso. Comece a tomar 7 dias antes da menstruação chegar, não na hora que a cólica aparece, né? E assim a gente previne de fato que as cólicas venham fortes, né? Então, deu 7 dias antes da sua TPM, você já começa a tomar um chazinho de camomila, que já vai ajudar na cólica, já vai ajudar na TPM, que é um sucesso. Então essa aqui é uma planta maravilhosa também, ó. Serve pra candidíase, serve pra cólica, serve pra TPM, serve pra um monte de coisa, tá? Outra planta também que eu amo muito usar para cólicas menstruais é a tansagem. Tansagem é uma planta daninha, eu nunca plantei tansagem na minha vida, mas dá para plantar. Ela vai dar um pendão assim de flor bem comprido, que você pode passar o dedinho assim, vai sair semente, você joga ela nasce. Mas é uma planta que dá muito fácil, né? A tansagem é uma planta muito anti-inflamatória, então a gente pode combinar com a camomila, por exemplo, ou usar só ela. Ela é extremamente anti-inflamatória, então ela é usada para diversas outras questões que tem inflamação no meio. Então, é uma planta excelente, por exemplo, para inflamação de garganta, sensacional. Para bronquite, né, para inflamação das vias respiratórias, também sensacional. Mas, falando aqui da saúde da mulher, né, é uma planta também que vai ter uma ação muito legal, que é uma ação pró-coagulação. Então, ela diminui um pouco o fluxo excessivo, tá? Então, quem tem esse fluxo muito hemorrágico, quem fica muitos dias, né, sangrando, tem um fluxo excessivo, a tansagem, além de ajudar nas cólicas, ela vai ajudar diminuindo esse fluxo muito excessivo, tá? Então, é uma planta muito legal também para cólicas menstruais, principalmente quem tem fluxo mais intenso. Outra planta sensacional para cólicas menstruais é o orégano. Aqui é o orégano fresco, né? O orégano, gente, ele é uma planta também que ninguém dá nada por ele, né? Fala, temperinho de pizza e tudo mais, mas é uma erva extremamente maravilhosa na saúde da mulher e também em muitos aspectos. Então, é uma planta muito efetiva para tratar cólicas menstruais, né? Por ter também uma ação tônica uterina, anti-inflamatória, também é menagoga, também antiplasmódica, também antifúngica. Então, uma planta excelente para tratar candidíase. O orégano, gente, ele tem uma ação, um perfil antifúngico, né? Os seus óleos essenciais, 70 vezes mais fortes que o tea tree, por exemplo, que é aquele óleo muito famoso que é usado para tratamento de candidíase, né? Então, é uma planta muito antifúngica, que tem uma ação de romper biofilme, então é excelente para tratar síndrome fúngica, né? Quando a gente tem supercrescimento fúngico no intestino, que é o caso muitas vezes de mulheres que têm candidíase de repetição, e aí a gente pode fazer o uso oral, né? Não o banho de assento. Mas para banho de assento a gente pode usar o orégano para tratamento de candidíase, a gente pode usar o orégano via oral para tratamento tanto de candidíase, a gente fazer esse uso mais via oral, para tratamento de cólicas menstruais também, ele é sensacional. É uma planta muito legal mesmo, é surpreendente a ação do orégano, tá? Eu amo essa plantinha aqui para cólica e também para tratamento de tanto candidíase pontual, que a gente pode usar no banho de assento, tanto para candidíase de repetição, ou síndrome fúngica, que aí a gente pode usar ele principalmente via tintura, e a síndrome fúngica é mais interessante que usa via tintura, tá? A gente fazer por um curto período de tempo também, mas é muito interessante, tá? Outra planta também que eu uso bastante para cólicas menstruais é a arruda, tá? E aí, uma coisa importante sobre a arruda é que a gente tem que usar muito pouquinho. Então, para um copo de água, eu vou colocar, tipo assim, 3 folhinhas de arruda, um negocinho assim, ó, sabe?
num copo de água, abafar. Então ferve a água, põe no copo, põe 3 folhinhas de arruda, põe um copinho e abafa. É muito, muito boa pra cólica. Assim, principalmente aquelas mulheres que têm cólicas absurdas, assim, de endometriose e tudo mais, que desmaia de cólica, assim, ela é muito, muito, muito efetiva. A arruda é muito legal. Eu também adoro usar ela na vaporização de útero, também para pós-parto, também para pós-aborto, né? É uma planta que a gente pode usar também até via oral em pequeníssimas doses, tá, gente? A arruda é uma planta tóxica. Toda planta tem um pouco de toxicidade. Algumas têm toxicidade alta, outras toxicidade baixa, né? Mas é uma planta que tem uma toxicidade um pouco de média alta. Então a gente sempre faz uma pequeníssima dose, como eu falei, ó, 3 folhinhas, né, num copo de 250 ml de água, por infusão, abafando. E também a gente nunca pode fazer um uso prolongado, tá? A gente nunca vai usar por mais de 7 dias seguidos a arruda. Porém, ela é muito efetiva, tá, gente? Outra planta também muito legal para cólicas, mas principalmente para menstruação hemorrágica, é o algodoeiro, o algodão. A gente pode usar a folha, o suco fresco da folha, o chá da folha, e a gente usa também muito o botãozinho, não o algodão, essa parte aqui que a gente chama da maçã do algodão. Na parteria tradicional, a gente usa essa parte aqui, ó, a maçã do algodão, para hemorragia, para prevenção e tratamento de hemorragia pós-parto. Então, gente, é muito efetivo. Eu já vi ao vivo, né, a tintura, e também principalmente na versão tintura para hemorragia pós-parto, né? Porque como eu falei, a tintura ela vai ter uma ação mais pungente, uma ação mais rápida, né? Então, eu já vi, né, acontecer uma hemorragia pós-parto regredir em coisa de 10, 15 minutos com o uso da tintura de algodoeiro. Então, ela é muito eficiente, né? E aí usa mais a maçã para esse uso da hemorragia pós-parto. Mas a gente pode usar também, é muito usado no pós-parto para recuperação uterina, para fertilidade, também muito usado a folha, a maçã do algodão engarrafadas para fertilidade. Então, é uma planta excelente que tem uma ação anti-hemorrágica. Então, sempre que a gente tiver uma coisa ligada à hemorragia menstrual, isso pode acontecer, por exemplo, pós-inserção de DIU de cobre. Então, muitas mulheres após inserir o DIU de cobre vão perceber um aumento do fluxo menstrual. E elas podem usar durante esses meses que tiver esse aumento do fluxo menstrual, que em geral 3, 4 meses já se regulariza, elas podem usar o algodoeiro, tá? O chá das folhas ou a tintura também. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Como consumir a artemisia? Chá e qual proporção? Orégano é uma planta mais seca, né? A característica dela, quero dizer. Bom, então, a artemisia, a gente pode consumir o chá, tá? Pode consumir a tintura também. A proporção, gente, no curso da farmácia caseira, eu vou aprofundar mais nessa parte de dosagem, de proporção. Mas de uma forma mais geralzona, né, uma coisa mais universal, a gente pode usar 1 colher de chá da erva seca para 1 xícara de água, tá? E de uma forma geral, a gente nunca faz uso prolongado das ervas também. De 1 a 3 meses no máximo é o tempo que a gente faz uso de uma erva de uso contínuo, tá? Algumas ervas muito menos do que isso, né? Como eu falei da arruda e outras ervas que eu vou mencionar também que tem um uso um pouco mais restrito de tempo, né? Bom, então vamos lá. Outras plantitas para cólica. Eu trouxe muitas para cólica. Eu trouxe essa aqui, a 1000 folhas, Achillea millefolium, que é uma planta. Eu amo ela muito. Ela é super analgésica, então para dor no geral ela funciona muito bem. Dor de cabeça, enxaqueca, dor de dente, tanto que é uma planta que popularmente é conhecida como erva doril, né? Já é muito comum a gente ver às vezes vendendo assim como erva doril, a mudinha dela, justamente porque ela tem uma ação analgésica, né? Tomou, a dor sumiu. Eu amo usar, tem uma tintura que eu faço de 1000 folhas com valeriana, que é uma das tinturas mais analgésicas que eu conheço, que tem uma ação realmente para dor muito efetiva, né? Então, quando a gente precisa de uma coisa mais para dor intensa, né? Eu adoro usar ela para enxaqueca menstrual, pré-menstrual. Muitas mulheres têm enxaqueca pré-menstrual, também é muito maravilhosa. Para mulheres que ficam inchadas também, porque é uma planta que vai ajudar muito na microcirculação. Ela tem toda uma pegada de quem ajuda na microcirculação, né? Essa anatomia dela, né?
parece muito nossos veios linfáticos. Então ela ajuda muito as mulheres que têm inchaço no pré-menstrual, enxaqueca pré-menstrual e também muito boa para cólica, para dor no geral. Uma planta analgésica muito legal, tá? Então endometriose também muito bom, tá? Uma outra planta que eu adoro usar também para cólica, principalmente para endometriose, é a erva baleeira, que é uma erva que tradicionalmente é usada muito mais para artrite, artrose, inflamações no sistema musculoesquelético, ali, tendões, articulações e tudo mais, né? É também chamada de Maria Milagrosa, né? Por ter essa ação de tirar a dor muito efetiva. Mas ela é uma das plantas mais anti-inflamatórias que existem na nossa flora nativa, né? Existem vários estudos, inclusive na Unesp, eles estão tentando sistematizar um medicamento mesmo, fitoterápico, mas de farmácia, né, com um princípio ativo isolado da erva baleeira, né? Então ela tem uma ação comparável ao ibuprofeno, é uma planta que tem uma ação anti-inflamatória muito potente. Então a gente pode usar para endometriose no tratamento contínuo, para quem tem cólicas mais inflamatórias, a gente pode usar também nessa forma como eu falei, 7 dias antes da menstruação, né? É uma planta excelente. Aí tem o funcho, né? A erva doce, que eu também gosto bastante de usar ele para cólicas menstruais. Ele também vai ter uma ação fito-hormonal, como a gente comentou dessas primeiras plantas. Ele tem uma ação também galactagogo, ou seja, de aumentar a produção de leite materno. Então, é uma planta bem legal para usar no pós-parto, porque ela ajuda tanto com a cólica do recém-nascido, quanto na produção de leite da mãe. Também é uma planta muito legal para usar para mulheres que vão ter desconfortos digestivos ligados ao ciclo menstrual. Então, é muito comum mulheres perceberem a piora dos sintomas digestivos, então ter mais gases, mais distensão abdominal, ou mais queimação, mais azia, enfim, desconfortos digestivos que pioram no pré-menstrual. Isso é muito comum, né? E o Ayurveda fala que a nossa digestão, a nossa capacidade digestiva, ela diminui mesmo no nosso pré-menstrual, menstrual. Então é importante a gente adaptar a nossa alimentação nesse momento. Então, para quem tem essa característica de ter desconforto gastrointestinal próxima à menstruação, uma planta que vai ajudar muito, tanto nas cólicas quanto no manejo desses desconfortos digestivos, tá? Bom, tem uma... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Uma outra planta também que eu adoro, que é o mentrasto. Mentrasto, picão roxo, o nome científico é Mentha suaveolens, hortelã do mato também é o nome que dão pra ele. É uma planta excelente para cólicas menstruais e que eu gosto muito de usar para modular ovulação. Então ela ajuda muito no processo de ovulação da mulher, da parte de modulação hormonal da ovulação. Então, síndrome dos ovários policísticos e outras doenças que a gente vê que o corpo da mulher está tendo dificuldade para ovular, então ciclos muito longos, com uma fase folicular muito grande, fase lútea curta, né? É uma planta que indica, né, dificuldade do corpo ovular, a gente pode usar essa planta também, é muito legal. E é uma planta daninha, também nunca plantei, só acho por aí, muito abundante, a gente acha em todo lugar. Eu trouxe também aqui a carqueja, que é uma planta que não é super para a saúde da mulher, mas aí a gente já entra num assunto importante, né? Que para a medicina tradicional chinesa, para o Ayurveda, muitos dos desequilíbrios menstruais estão ligados ao fígado, tá? Então é muito importante na visão dessas medicinas, isso é amplamente falado, né, tanto no Ayurveda quanto na medicina chinesa, as mulheres cuidarem do fígado nesse período pré-menstrual. Então o fígado, ele é responsável pela descida do sangue e também pela metabolização dos hormônios, gente. Onde que os hormônios são metabolizados, né? No fígado. Então, se a gente tem uma sobrecarga hepática, um fígado que não está funcionando muito bem, a gente vai começar a ter desequilíbrios tanto hormonais quanto ligados à descida do sangue. Então, muita descida, pouca descida e etc e tal. Então, a carqueja é uma planta muito legal, digestiva pra caramba, né, que vai agir muito nesse processo de limpeza, tonificação e proteção das funções do fígado e da vesícula biliar também, né? Então, uma planta que vai fazer essa detoxificação hepática, né, que vai melhorar as funções do fígado.
E a gente pode usar a carqueja, principalmente para mulheres que têm o quadro de enxaqueca pré-menstrual muito forte. Isso é um sinal mais avantajado de que a gente tem sobrecarga hepática envolvida nesse processo de desequilíbrio hormonal, tá? Então, a carqueja ela pode ser usada nessa fase pré-menstrual para preparar o corpo para receber a menstruação, para mulheres que têm enxaqueca pré-menstrual, né? É muito importante que as mulheres tenham essa visão de cuidar do fígado, assim, principalmente quem tem desconforto, desequilíbrio ligado ao ciclo menstrual, cuida do fígado, olha para o fígado e, né, que é muito importante. Então a carqueja é uma planta que pode ser utilizada, mas lembrando que a carqueja também é uma planta que a gente precisa ter uma dosagem bem cuidadosa e usar por pouquíssimo tempo. Então não ultrapasse 7 dias de uso contínuo. Isso vale no geral para todos os amargos, muito amargos. Então boldo, nim, né? A gente sempre tem um usinho mais cuidadoso com essas plantas muito amargas. Usar de 3 a 7 dias no máximo, numa dosagem um pouquinho menor, tá? Mas a carqueja é uma planta bem segura, que a gente pode usar nessa função de proteção hepática e vai ajudar muito, né, gente, em várias funções aí relacionadas ao ciclo menstrual. Bom, eu trouxe também duas plantas aqui, que são plantas também que não são totalmente relacionadas ao processo menstrual e tudo mais. São plantas que a gente pode usar para diversos outros motivos, mas que a gente pode usar delas também, que são plantas que vão ter uma ação mais ansiolítica, uma ação mais calmante. Então são plantas excelentes, muitas vezes para TPM, para menopausa, para processos que vão criar tumultos emocionais, né? A gente pode abrir mão aí dessas ferramentas. Então, aqui é a cidreirinha ou Melícia lípia, né? Erva cidreira, o nome científico é Lípia alba. É uma planta assim, olha, gente, eu sou muito fã. Ela é muito calmante, tá? Muito indutora de sono. É muito mesmo. Então, existem algumas plantinhas mais leves, assim, né? Por exemplo, a passiflora, o capim-limão. Mas essa aqui, ela é sedativa. Tem ação de induzir ao sono, de realmente ter uma ação ansiolítica muito considerável, tá? Então, é uma planta muito legal pra gente usar pra mulheres, às vezes, que tem insônia também. Muito comum, né? A piora do padrão de sono próximo ao ciclo menstrual, né? Na TPM, para mulheres que têm TPMs muito raivosas, muito violentas, muito, né, desequilibradas, assim como eu, a gente pode usar, né, essa planta. Ela é uma planta nativa, pega fácil por estaca, né? Então, quando a gente vai fazer estaca de uma planta, a gente tira todas as folhas dela, as flores, tudo, deixa só o galho. Deixa uma ou duas folhinhas só para fazer fotossíntese, mas a gente tira, por quê? Porque a gente quer que enraize, a gente quer que ela gaste a energia dela na raiz, não na folha. Aí a gente vai tirar assim, quase tudo, né? Deixar ela quase peladinha. E pega esse pauzinho, pode pôr um pouquinho na água pra dar uma enraizadinha. Mas ela aqui, ela vai direto na terra, viu? Se a água bem, ela vai. Mas pode pôr na água, depois pôr na terra, ou pode pôr direto na terra. Enfia ali no substrato fofinho, uma terrinha boa. Vai regando todos os dias, né? Que aí esse aqui já vira uma mudinha, já põe a terra. Então é super fácil de pegar. Eu, várias vezes, eu só enfio assim, ó, na terra mesmo, na época de chuva, e não faço mais nada. Daqui a pouco tá ela lá, toda linda. Então, uma planta muito especial, muito companheira, sabe? Aquelas plantas que tá com você, que é sua parceira mesmo. Você tá contigo, não tá prosa. É uma planta que a gente pode usar, né? Que é muito legal mesmo. Então, para todos esses processos, como eu falei, distúrbios de sono, que muitas vezes a gente vai ter na transição do climatério, muito comum, né, as mulheres apresentarem distúrbios de sono. Algumas mulheres também vão ter mudança do padrão de sono no pré-menstrual, menstrual. Eu tenho mudança do padrão de sono no pré-menstrual, né? Mulheres que vão ter TPMs muito intensas, tá? Então, são plantas que a gente pode usar. Nesse ramo aí das ansiolíticas, tem o capim-limão também, super famoso aí, super conhecido, mas muito legal, né? Uma planta também que eu acho que talvez seja um dos chás que eu mais tome na vida. Ele é uma planta... existem plantas que a gente precisa fazer esse uso mais pontual, mais cuidadoso, e plantas que a gente pode tomar quase todo dia, né? Então, essa é uma dessas plantinhas parceiras, né? Que a gente pode tomar com muita frequência,
que vão ajudar em diversas questões. Então essa planta também é uma planta galactagoga, assim como o funcho, a erva doce, vai ajudar na produção de leite materno. É uma planta relaxante muscular, então a gente pode usar para dor muscular, mas o útero é um músculo, né? Então ajuda muito no relaxamento muscular uterino, digamos assim. Então mulheres que têm vaginite, tensão no assoalho pélvico ou mesmo a cólica tem um fator tensional muito importante, tá? Minha net caiu. Qual o nome dessa planta? Essa aqui ou a antes que estava falando? Eu tava falando da Lípia alba, a erva cidreira. E agora a gente tá falando do capim-limão, tá? Então, o capim-limão, ele vai ter essa ação relaxante muscular, ansiolítica, indutora de sono, calmante, né? Digestivo, muito digestivo, né? Quando a gente tá com algum desconforto digestivo, também é excelente. Galactagogo, né? Indução de produção de leite. Então, uma planta versátil mesmo, assim, que a gente pode usar para diversas questões na saúde feminina. Então, bom. Agora, eu separei outras ervas. Então, a gente falou de alguns grupos de ervas, né? Então, falamos do grupo das ervas fito-hormonais. Então, ervas que vão agir na modulação hormonal. Então, a gente falou da folha de framboesa, da folha de amora, do gerânio, da artemisia. Qual mais? Acho que foram essas, né? Depois falamos da gama de ervas para cólicas menstruais, então falamos da camomila, da tansagem, da da erva baleeira. E aí falamos dessas plantas mais calmantes, ansiolíticas, indutoras de sono, que a gente pode usar como recurso, tanto na menopausa, quanto, né, em qualquer momento que a gente tenha TPM, né, precisar de um suporte emocional. E aí eu separei também algumas ervas para falar sobre infecções vaginais. Então, candidíase, gardnerella, leucorreias no geral. Eu já falei da camomila. Então, a camomila, como a gente já mencionou, também é uma erva muito eficiente para isso. A gente pode usar ela no banho de assento, tanto para candidíase quanto para vaginose. A gente também falou do orégano, que principalmente para candidíase é muito eficiente, tanto no uso oral quanto no banho de assento, né? Mas eu trouxe aqui também a aroeira, né? A aroeira vermelha, aroeira da praia, pimenta rosa, né? A aroeira é uma árvore também nativa do litoral, mais comum, né? Mais caiçara, né? Como a erva baleeira também, mas a gente acha toda a Mata Atlântica de uma forma geral, uma planta bem fácil de encontrar, até em São Paulo, assim, nas calçadas, né? É uma planta que a gente pode usar as folhas também, tá? Para esse uso de tratamento de infecções vaginais, mas se usa mais tradicionalmente as cascas, a entrecasca, assim como o barbatimão. A entrecasca que tá entre a casca externa e o centro, o cerne da planta tem uma entrecasca, que é essa parte que a gente usa. Tá, mas pode ser usado tanto as folhas quanto os frutos também. A bolinha ali, a pimenta rosa, também vai ter ações muito semelhantes, tanto a casca quanto a folha e o fruto, tá? Mas a casca da aroeira, ela vai ter uma ação mais adstringente, mais ressecante. E essa é uma ação que a gente vê que talvez seja bem importante, né, no processo de tratamentos de infecções vaginais, porque muitas das ervas que são usadas têm ação adstringente. Então, o barbatimão é super adstringente, a casca de romã, que é muito usada no Ayurveda, é também muito adstringente, a rosa branca, que também é muito usada, também tem uma ação adstringente, a própria camomila, já citada, também tem ação adstringente, né? Então, a gente pode usar a aroeira via banho de assento, tá? Para tratamento de infecções, tanto candidíase quanto a vaginose, principalmente para vaginose bacteriana. Eu gosto muito de usar a aroeira principalmente para vaginose, tá? Eu uso mais para vaginose ela, mas também funciona para candidíase, tá? E aí, a gente pode usar também via óvulo vaginal. Então, eu faço muito um óvulo vaginal que eu coloco em forminhas de gelo o óleo de coco medicado com aroeira. E aí, normalmente, eu medico com a semente mesmo. Então, seco bem a semente da pimenta rosa e moo no pilão ali com óleo de coco, deixo curtindo ali um tempo. E aí, depois coo bem, né? Filtro esse óleo e coloco em forminhas de gelo e uso como óvulo vaginal, inserindo no canal vaginal por 7 dias no máximo também, tá? Banho de assento também, aproximadamente 7 dias no máximo, que a gente usa. Então, é uma planta muito legal pra gente tratar esse tipo de infecção vaginal. E outra planta também que eu trouxe aqui é a babosa, a aloe vera.
É muito importante eu falar uma coisa aqui, né, sobre infecções vaginais recorrentes e pontuais. A gente precisa ter essa diferenciação. Então, uma coisa é a gente ter uma candidíase pontual, uma vez a cada 5 anos, 3 anos. Outra coisa é a gente ter uma candidíase recorrente, ou seja, que vem 4, 6 vezes ao ano. Quando a gente tem uma candidíase pontual ou uma vaginose pontual, funciona muito bem a gente usar um antifúngico ou uma erva antibiótico, bactericida pontualmente. Como os alopáticos também, né? Usar um fluconazol ali pontualmente, ou usar um orégano, né? Enfim, pontualmente. Porém, quando a gente tem um quadro de repetição, a gente só ficar passando coisas ali, né? E ter uma ação ou antibiótico, antifúngico, não resolve o quadro. E aí, desde o alopático, a gente vê que tem mulheres aí no fluconazol, nadando no fluconazol sem resolver o problema delas. E desde os naturais, pode ir numa ginecologista natural, né, que trabalha com ginecologia, que vai passar para você o óvulo, ela vai resolver, mas volta. E aí a gente tem que perceber e investigar por que volta, por que sempre volta, né? Então, quando a gente tem esse quadro, né, de infecções recorrentes, a gente tem um desequilíbrio na microbiota vaginal, tá? Então, as infecções vaginais mais comuns, como Gardnerella, candidíase, a gente não pega essas infecções. São bactérias, são fungos que já estão presentes na nossa flora. Eu tenho a Candida albicans aqui, a Gardnerella aqui, se fizer uma coleta nesse momento. Quando a gente tem uma infecção, é porque a gente tem um super crescimento fúngico ou bacteriano dessa bactéria e isso cria um desequilíbrio ali naquela microbiota, né? É como uma espécie, uma monocultura de cana, assim, né? A cana, ela não é um problema dentro de um sistema agroflorestal, mas se a gente tem uma monocultura daquela espécie, isso vai criar um desequilíbrio ambiental. O ambiente, no caso, é a nossa vagina ali, nossa microbiota. E aí, se a gente tem um desequilíbrio na microbiota vaginal, a gente precisa pensar, né, que a nossa vagina, ela é ali coladinha, né, divide membrana com membrana, literalmente, do nosso intestino, tá? Então, todo desequilíbrio da microbiota vaginal indica um desequilíbrio intestinal, um desequilíbrio da microbiota do intestino, que a gente conhece como disbiose, pode ser também SIBO, SIFO, entre outras questões, tá? Então, a gente, quando tem um quadro de candidíase ou vaginose recorrente, não adianta ficar usando planta, a gente precisa tratar o intestino. E aí, a alimentação, terapia nutricional, suplementação, se necessário, para cada caso, pode indicar várias ervas que vão ajudar nesse processo, mas precisa ter um olhar mais pro intestino nesses casos, tá? Mas é isso. Bom, voltando. Então, a aloe vera, tá? Só um minuto. Calma aí, gente. Deu um pause aqui. Então, a aloe vera, a babosa, é uma planta que eu amo, é minha planta de escolha, a primeira, assim, que eu entro usando para tratamento de candidíase e vaginose. O óvulo intravaginal de babosa, eu sempre recomendo muito. Por quê? Porque a babosa, gente, ela vai ter uma ação antifúngica, assim, bactericida, assim, mas muito suave. Muito mais suave. Dá vontade de espirrar. Saúde, gente. Então, a babosa, voltando, né? Ela vai ter uma ação antifúngica, assim, bactericida, assim, mas muito mais suave, por exemplo, que a aroeira, que o barbatimão, que o orégano, que o tea tree, que vão ter uma ação antifúngica e bactericida mais pungente. Porque quando a gente, como eu falei, tanto os alopáticos quanto os naturais, quando a gente fica só combatendo o fungo ou combatendo a bactéria, a longo prazo a gente cria um desequilíbrio na microbiota. Por quê? Fungos e bactérias, eles se autorregulam. Se a gente tem um supercrescimento fúngico, naturalmente as bactérias estão diminuídas. E se a gente tem um supercrescimento bacteriano, os fungos caem. Né? Por isso que quando a gente toma um antibiótico, é muito comum a gente ter candidíase pós-antibiótico. Por quê? Porque matou as bactérias, os fungos naturalmente aumentam. Eles competem com a adesão. Tá? Então, se a gente usa muito antifúngico, mesmo os naturais, muito bactéria lá dentro da vagina, isso a longo prazo vai criar um desequilíbrio também nessa microbiota vaginal. Então, a aloe vera é uma planta que tem uma ação muito mais suave. Ela vai muito mais agir, ela não mata todas as bactérias, assim, né? Ela tem uma ação mais seletiva mesmo. Então, ela ajuda muito no processo de recuperação dessa microbiota. Mas ela também vai
tratar ali a mucosa, então aquela coceira, aquela irritação, aquela vermelhidão, aquela ardência que a gente tá sentindo muitas vezes como sintoma, ela vai tratar muito bem. E ela, como eu falei, tem ação sim bactericida, antifúngica, antimicrobiana. E ela vai, então, ajudar ali no tratamento das infecções vaginais. A gente pode usar ela fazendo uma pomada, fazendo um bálsamo de babosa, de aloe vera. E aí no curso de farmácia caseira, como eu falei, a gente vai aprofundar muito mais, né, nessa de diversos tipos de medicamentos, né? Como que a gente pode extrair os princípios ativos em diversas formas, né? Xaropes, balas, óleos medicados, pomadas, unguento, emplastro, chá, tintura, extrato, tá? Então, esse curso de farmácia caseira, gente, é um curso que ele vai visar construir uma autonomia mesmo pra gente fazer nossa farmácia caseira do zero. Então, desde o plantio, né, a colheita, a secagem, o armazenamento, o beneficiamento, todos os detalhes que envolvem as boas práticas no cuidado e no manejo das plantas medicinais para que o produto final tenha uma qualidade excelente, né? Então, o primeiro módulo é um módulo que a gente fala sobre plantio, sobre cultivo agroecológico, né, sobre os princípios agroecológicos aplicados às medicinais, né? A gente depois vai ter um módulo que a gente fala sobre colheita, sobre as leis alquímicas, né? Vamos falar sobre introdução à fitoterapia, vamos falar sobre colheita, sobre secagem, sobre armazenamento das plantas medicinais. Depois vai ter um outro módulo que a gente vai falar sobre o beneficiamento mesmo, então como que a gente faz um xarope, faz um mel medicado, faz um extrato, uma tintura, né? E aí vai ter uma aula super prática, né? Vocês vão aprender como extrair, né, em diversos tipos de elaboração de medicamentos. E depois vai ter um outro módulo que é um módulo sobre farmácia de cozinha. Então, que a gente vai abordar o uso das especiarias, a comida como remédio. E muito dessa coisa que eu trago do Ayurveda, né? Que é quase impossível de desassociar. Então, voltando à babosa, né, a gente usa normalmente esse uso do óvulo intravaginal. Então, como que a gente faz? A gente pega a babosa, deixa a babosa escorrer de ponta cabeça assim num copo. Né? Na cultura popular a gente fala, deixa a babosa sangrar. Ela vai escorrer um líquido amarelo, muitas vezes arroxeado. Né? E esse líquido é chamado de aloína, é um líquido tóxico, a gente não quer ele. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, deixar a babosa escorrer por no mínimo 12 horas, tá? Esse é um procedimento padrão para usar aloe vera. Se a gente não faz isso, ela não tá pronta para uso, tá? Para consumo e nem para uso externo. Pode piorar, né? Pode dar uma piora do quadro. Então, é muito importante esse cuidado. Então, deixa escorrendo. Vai passar uma faquinha aqui, tirar os espinhos laterais, passar outra faquinha aqui, tirar a folha de cima bem rente, assim, depois a folha de baixo bem rente, vai sobrar aquele gel ali. Esse gel eu vou cortar em pedacinhos de 2 dedos, colocar num potinho e pôr no congelador, tá? Ali no congelador, vou deixar congelar, quando tiver congelado, eu vou inserir no canal vaginal como um óvulo intravaginal, tá? O óvulo de babosa, de aloe vera, à noite antes de dormir, por 7 noites. Sempre, gente, banho de assento, tudo que for colocar lá, não por muito tempo, tá? Então, a gente cria esse tempo de 7 dias no máximo, tá bom? Então, tanto a aroeira quanto a babosa são plantas maravilhosas. Existem outras, existem muitas outras, tá, gente? Calêndula, rosa branca, babatimão, né? Mas como eu falei, eu preparei a aula de hoje passeando no meu quintal. Então, eu peguei o que tinha lá, tá? E bom, aí a gente também tem uma outra planta que tá toda murchinha, coitada, mas acho que vai dar pra reconhecer. Que é a cannabis. Ela murchou todinha na colheita. Mas a cannabis é uma planta que a gente vai ter uma aula só sobre ela na sexta-feira, que é uma aula sobre cannabis medicinal, já falar sobre o sistema endocannabinoide, né? Essa é uma aula super completa, super legal. Mas falando de saúde da mulher, né? É uma planta, assim, fenomenal na vida das mulheres, né? Assim, é um elo mesmo, assim, porque é uma planta que vai ajudar em quase todas as fases, né, da vida da mulher. E é muito interessante, né,
que, eu não sei se vocês sabiam dessa informação, né? Mas os receptores canabinoides, que a gente tem receptores, né, para os fitocannabinoides no nosso corpo, o CB1, CB2, a gente vai aprofundar esse assunto na aula de sexta. Mas os receptores canabinoides que existem no nosso corpo, o segundo lugar com maior concentração de receptores canabinoides depois do cérebro é o útero. A gente tem muitos receptores canabinoides no útero. Então, realmente, existe essa conexão, né? Então, uma planta muito maravilhosa para cólicas menstruais e já tem sido amplamente estudada para dor crônica, para dor pélvica, com excelentes resultados, né? O óleo de canabidiol. Para endometriose também tem sido muito estudada, tanto no manejo da dor pélvica, tanto no manejo dos focos. Então, a cannabis, ela tem uma ação antiproliferativa, que também é muito estudado na ação para tumores, né? Que a gente já tem diversas pesquisas também dessa função antiproliferativa, né? Que impede o crescimento desordenado de tecidos, né? No processo do crescimento do endométrio fora do útero. Então, foi feita uma pesquisa recentemente com camundongos, né? Mostrando que a cannabis, principalmente o THC aí no caso, teria uma ação de redução do crescimento do endométrio fora do útero, né? Então, é uma planta muito maravilhosa para cólica, para dor pélvica, para mulheres que têm tensão no assoalho pélvico, como, por exemplo, a vaginite, né? Que são mulheres que têm dor para relação sexual, então muito bom para dor na relação sexual. E aí a gente pode usar também via oral, mas via local. Então, fazer o lubrificante, a pomada, o unguento de cannabis e passar ali no canal vaginal ajuda muito no relaxamento muscular do assoalho pélvico e também no processo de dor pélvica, dor crônica como um todo. Além disso, é uma planta também maravilhosa para TPM, né, gente? Tem uma ação já também já muito baseada em diversos estudos, uma ação ansiolítica, calmante, indutora de sono, né? Então, uma planta também digestiva que vai melhorar desconfortos digestivos que podem estar associados, então, na TPM. Então, é uma planta que vai trazer um conforto para a grande maioria dos sinais e sintomas da TPM, como melancolia, tristeza, mal-estar, cansaço, enfim, né, melancolia. A gente pode usar a cannabis, então, no manejo da TPM, no manejo das cólicas, na endometriose. A gente também pode usar cannabis na menopausa, é excelente. Eu tenho usado muito com as mulheres que eu tenho acompanhado. E é uma planta que tem ajudado muito a fazer essa travessia, né? Tanto nos processos emocionais, que muitas vezes o climatério vem acompanhado de uma ansiedade, de uma depressão, de algumas questões psíquicas que ficam mais intensas mesmo, porque é um momento de crise, né? De transição, e toda transição remexe um pouco nas estruturas. É muito comum também, um dos principais sintomas da menopausa é a insônia, são os distúrbios de sono. Então, ela é excelente também no manejo dos distúrbios de sono, assim como dos fogachos, dos calorões, dos principais sintomas relacionados ao climatério. Então, é uma planta assim que a gente pode usar em diversos momentos na vida da mulher, que vai ter uma ação também maravilhosa. Bom, gente, sobre ervas, é isso que eu queria trazer hoje. A gente falou sobre muitas ervas, olha, contando aqui, vamos ver. Desde que a gente começou, vamos tentar fazer um remember. Então, a gente falou das ervas que vão ter ação fito-hormonal, então a folha de framboesa, a folha de amora, o gerânio, a artemisia, o algodoeiro, a arruda, sálvia, orégano, camomila, funcho, 1000 folhas, capim-limão, artemisia, aroeira, babosa, cannabis, erva baleeira, mentrasto, lípia alba, capim-limão. Falamos muitas ervas. Esse conteúdo vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram e depois ele vai sair, tá, do ar, mas vai ficar salvo para todas as que estão inscritas nesse mini curso durante 7 dias, também não por muito tempo, tá? Então, corre para assistir, fala as pasmana, tá? Mas esse era o conteúdo das ervas que eu queria trazer aqui hoje. Quem tiver dúvida, pode colocar aqui, tá? Lembrando que quarta-feira a gente vai ter aula sobre fitoterapia no manejo dos sinais e sintomas digestivos, então abordando mais questões digestivas. E outra coisa que eu queria trazer aqui, só pra gente finalizar, que também é muito importante, né? Muitas vezes a gente vai para as medicinas mais naturais, né? Tá falando aqui sobre a associação de ervas no chás. Você indica? Olha, eu indico sempre usar uma planta de cada vez. Se você é um fitoterapeuta experiente, você pode fazer sinergias, porque as sinergias são sim potências, né? As plantas, elas podem se potencializar, né?
essa ação cinética entre algumas plantas, tanto que a gente vê muito comumente as fórmulas magistrais, né? Que são fórmulas muito antigas da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, que tem diversas ervas em composto. Mas se você não é um fitoterapeuta experiente, nunca faça combinações, sempre use uma erva de cada vez. Porque você consegue, por exemplo, se tiver um efeito colateral indesejado, saber de onde ele está vindo. Se você está usando 3, 4, 7 ervas, você não consegue saber nem onde você melhorou, se você melhorou foi por causa daquela ou daquela outra, às vezes tá tomando um monte de erva, não precisava, né? Então, eu vejo isso muito, pessoas que se automedicam, ela coloca lá uma tintura, coloca lá, erva baleira, ipê roxo, não sei o que lá, umas 7, 8 ervas. Poxa, e se você só precisava da erva baleira, sabe? Você tá usando todo um monte de erva, criando sobrecarga hepática, porque cada substância nova que entra no nosso corpo vai precisar, né, ser metabolizada pelo fígado e tudo mais. Então, a gente às vezes não precisava estar usando tudo aquilo. E muitas vezes a gente não vai conseguir mediar os efeitos colaterais, né? Da onde que tá vindo. Então, sempre bom usar uma planta de cada vez, assim a gente também consegue sentir a planta melhor. Eu sempre falo pra gente usar a planta de vários jeitos, pra gente sentir a energia dela, sentir a ação dela também de uma forma mais ampla do que ficar lendo só suas propriedades. É antifúngica, nananana. Então, pega uma camomila, toma um chá de camomila, depois toma um banho de camomila, depois faz um banho de assento de camomila, faz um escaldapé de camomila, né? Faz um óleo de camomila, né? Fica ali naquela planta um tempo, né? Pra você sentir ela, pra ela trazer as mensagens, né? O tratamento do intestino em casos de candidíase recorrente seria o quê? Olha, gente, infelizmente não é tão simples quanto tirar farinhaços, apesar de ser muito importante, tá? Diminuir o consumo de farinha refinada, açúcar e tudo mais. Por quê? Porque vão ser alimentos de fungos no intestino, né? Então, também a lactose, que é o açúcar do leite, também é um super alimento de fungo, tá? Mas a gente precisa ter um olhar muito individualizado, porque às vezes esse desequilíbrio ali do intestino, então pode estar acontecendo, por exemplo, um supercrescimento fúngico, uma cifra, mas pode estar acontecendo também uma SIBO, um supercrescimento bacteriano, ou pode estar acontecendo uma disbiose, né? E aí, nesses casos, a gente precisa investigar as questões, o porquê, né? E fazer um tratamento bem mais individualizado. Então, por exemplo, se a gente tem hipocloridria, que é a deficiência na produção do ácido clorídrico do estômago, isso é uma abertura para que no processo digestivo, fungos e bactérias acabem passando do estômago para o intestino delgado. Então, assim, o ácido do estômago, uma das funções, além de digerir os alimentos e quebrar proteínas e tudo mais, é a defesa, né? Então, a gente come uma maçã lá mal lavada, com um monte de fungo, bactéria e tudo mais, vai cair ali no ácido do estômago, pá, vai matar todo mundo geral. Então, se a gente tem uma deficiência, isso pode dar um problema. Se a gente tem, por exemplo, uma intolerância alimentar não diagnosticada, uma intolerância à lactose, uma intolerância a níquel, uma intolerância à histamina, isso também pode dar desbiose, e a gente precisa investigar esse caso. Ou se a gente não está digerindo bem alimentos, comendo alimentos que a gente não digere bem com frequência, esses alimentos eles ficam ali putrefando ali no nosso intestino, virando alimentos de fungos e más bactérias. Então entende que o buraquinho é um pouquinho mais embaixo? A gente precisa investigar caso a caso. Por que está acontecendo? Por que seu intestino não está legal? O que está criando esse desequilíbrio intestinal? Pode ser uma constipação, pode ser, enfim, tanta coisa pode estar acontecendo, né? Mas de uma forma geralzão, se for dar um conselho mais geral, é isso, tira a farinha refinada, né? Isso vale até para, por exemplo, amido de tapioca, tudo que é farinha refinada, que é só o amido, né? Farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, glúten, tira o leite, né? Porque a lactose, o açúcar do leite também vai ser o açúcar também refinado, mas a gente nunca pode fazer também uma tirada total, radical, né? Então é muito importante a gente ter alguém acompanhando a gente, né? Pra também saber quando voltar com esses alimentos, não é pra tirar pra sempre, é pra tirar por um tempo, né? E existem alguns outros alimentos também que podem desencadear a síndrome fúngica, mas enfim, aí já entra num outro papo mais complexo. A gente pode aprofundar na aula de digestão, tá? Então, é isso de perguntas, tá? Então, eu só queria finalizar aqui com um papo pra gente só dar um fechamento. É que muitas vezes a gente acaba indo, que é muito parecido com isso que a gente tava falando agora, né, daqueles dias, acaba indo pra medicina natural, buscando muito essa solução alopática, essa coisa de um comprimido, me dá um comprimido que resolve o meu problema, né? Pro Ayurveda é indicado lavar? Como é indicado? Tá, já respondo, senão eu não consigo terminar as coisas. Então a gente tem muito essa ideia, né, de que a gente olha para as plantas como se elas fossem cápsulas que iriam resolver nosso problema. Então, que plantinha que é boa para dor de cabeça, que plantinha que é boa para inchaço, que plantinha que é boa para isso e aquilo. Claro que as plantas elas vão ter uma ação ali efetiva no manejo de controle dos sintomas, porém, a gente não pode ir
para medicina natural com esse mesmo pensamento, esse mesmo forma de estrutura de pensamento da medicina alopática, né? Que é essa coisa de abafar sintoma, né? Porque, por exemplo, uma planta para dor de cabeça. Gente, existem tantos motivos para existir uma dor de cabeça, né? A gente pode ter dor de cabeça por sobrecarga hepática, pode ter dor de cabeça por sobrecarga digestiva, a gente pode ter dor de cabeça por excesso de tela, muito tempo no computador, a gente pode ter dor de cabeça por problema na vista, óculos, sei lá, grau, pode ter dor de cabeça por estresse tensional. Nossa, gente, uma infinidade de coisas. Aí, imagina, se eu for falar, olha, me dá uma planta para dor de cabeça, eu preciso entender quem tá sentindo essa dor de cabeça, quem é essa pessoa, como é essa dor de cabeça, como que tá a vida dela, me conta mais, em que momento da sua vida você tá, como tá a sua alimentação, é recorrente, como que acontece, né? Porque a gente possa, de fato, fazer uma indicação efetiva, né? Imagina se a pessoa tá tendo dor de cabeça por desidratação, ela bebe um copinho d'água, 200 ml o dia inteiro, né? E aí ela tem dor de cabeça por desidratação. Aí eu falo, toma esse chazinho. Meu, às vezes basta beber água. Essa mulher beber 2 litros d'água não precisa tomar nada, não precisa tomar erva nenhuma. Ou troca o óculos, né? Muda o grau ali do óculos, às vezes não é erva que vai resolver o problema, né? Então a gente precisa, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa tem uma ação muito causal, procurar causa, investigar sintoma, né? E isso é muito importante, por exemplo, que nem eu tava falando da questão do intestino, a gente precisa investigar. Por que tá com desequilíbrio? Basta a gente só tira os alimentos que fazem mal? Não, tem que colocar os alimentos que fazem bem, tem que colocar os alimentos que vão reconstituir a integralidade da parede do intestino, né? Eu preciso ter estratégias para as coisas. E eu falei isso também sobre as cólicas, então não adianta a gente tratar a cólica lá na hora que a cólica aparece. Eu preciso entender por que essa cólica tá ali, se existe uma questão inflamatória, o que tá inflamando o meu corpo, né? O meu estresse, os meus hábitos de vida, uma exposição exagerada a toxinas ambientais, é uma alimentação muito inflamatória que eu tô tendo, tô comendo muitos alimentos inflamatórios. O que tá rolando, né? Então, gente, é muito importante que a gente tenha uma visão mais integrativa das coisas, né? No Ayurveda, a gente tem uma lei sobre a prescrição de tratamento. É assim, quando existe uma doença, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar reto, identificar a causa. A segunda coisa que eu preciso fazer é eliminar reto ou diminuir a exposição à causa ao máximo que eu puder. E a terceira coisa, então, é prescrever fitoterápicos e alimentação para o caso. Não é a primeira coisa, eu não chego prescrevendo, né? Porque se eu não tiver uma boa investigação, né? Então, por exemplo, a rinite é uma coisa muito comum, né? Rinite é uma inflamação crônica. Ajuda eu a usar ervas que são, por exemplo, antihistamínicas, que vão ter a mesma ação do antialérgico ali, que vão ter uma ação antihistamínica nos receptores de histamina, vão ter uma diminuição ali dos mastócitos também intestinais, na produção de IgE. Ajuda, né? Vai ajudar ali pontualmente. Mas eu preciso pensar, poxa, se eu tenho uma inflamação crônica, o que está causando essa inflamação? Né? Pode ser um agressor ambiental, né? Pode ser mofo, ácaro, poeira. Pode ser um agressor alimentar. Eu posso estar comendo alimentos que estejam gerando inflamação crônica. Então, às vezes, se eu não remanejo o espaço que eu tô, jogo fora uns bichinhos de pelúcia ali que tava mofado, tiro um tapete, tiro uma cortina, mudo a estrutura do quarto, mudo a alimentação que eu tô dando, só eu ficar tomando chá, não resolve. Então, a gente precisa ter uma mudança, muitas vezes, de hábitos de vida, né? Se a gente tem insônia, vou tomar uma planta calmante, vai ajudar? Vai ajudar. Né? Esse outro dia tem que tomar de novo, no outro dia de novo. Então, eu preciso entender por que eu não tô conseguindo produzir melatonina de forma legal. Por que meu cortisol está desequilibrado? Né? É um problema no GABA, é um problema no cortisol, no hormônio do estresse, é falta de excesso de exposição à luz azul, várias coisas, né? Então, investigar é fundamental. Tá bom? Gente, então trazendo essa lucidez, assim, se a gente não ficar procurando cápsulas mágicas, mas apesar disso, as plantas estão aqui, são nossas parceiras, nossas companheiras, nossas amigas, que podem sim ajudar e ter uma ação tão efetiva quanto os remédios alopáticos. Então eu sempre falo, deem uma chance para as plantas. Usem as plantas primeiro, né? Depois, se não der certo, você vai lá e toma o seu remédio. Mas dê uma chance, né? Deixa a planta operar na sua vida, confia nela, né? E a gente sempre se surpreende com esses resultados muito efetivos, rápidos e maravilhosos, tá bom?
E então, lembrando, gente, que semana que vem vão abrir as inscrições do curso de farmácia caseira, que vai ser esse curso de aprofundamento na fitoterapia, né? E na construção de uma autonomia da gente ter a nossa própria farmácia caseira, produzir a nossa própria farmácia caseira desde o zero, né? Desde o princípio. Então, para quem não sabe, eu tenho uma marca que chama Farmácia Viva, né? Já há alguns anos. Que é uma marca de medicamentos fitoterápicos de ervas que eu planto, que eu produzo. Então, a gente tem lá na nossa casa, né, a nossa agricultura familiar lá, né, que é eu, meu companheiro, as crianças. A gente produz diversas ervas lá, todas essas que eu trouxe aqui, né, que colhi lá do meu quintal, que a gente produz em sistema agroflorestal, biodiverso, orgânico, né, e sempre foi uma preocupação que eu tive, né, em criar medicamentos que sejam com alta potência, porque são plantas de qualidade, são plantas orgânicas, são plantas cultivadas num solo fértil, num solo nutrido. São plantas que vão ter muito cuidado minucioso na colheita, a colheita na melhor hora, na melhor época, uma secagem cuidadosa, um armazenamento cuidadoso, para que a gente possa criar medicamentos de alta eficácia, né? E que a gente crie esse circuito fechado de produção, então, desde a semente até o medicamento final. Esse é o curso Farmácia Caseira, que quer trazer para vocês o conhecimento de todas essas coisas que eu estudo e trabalho há anos, né, que eu vou entregar para vocês. Então, aí, gratidão a todo mundo que tava aqui, todo mundo que ficou até o final. E é isso, gente. Aproveitem para enviar a live para todo mundo, que vai ficar aqui no perfil só por 24 horas, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, até mais.